Rádio Milênio apresenta Em Pauta. O que está em pauta hoje? Olá pessoal, está em pauta hoje Legítima Defesa. Quem está falando com vocês aqui é a Flávia Gouveia. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2022 e eu quero dar boas-vindas a você que está nos ouvindo, você que está acompanhando o nosso podcast aqui pela Rádio Milênio, tá? Se você não está acompanhando aqui perto no sertão, então você pode nos acompanhar pelo Instagram, Rádio Milênio FM _. Você pode me acompanhar pelo aplicativo Rádiosnet, onde você estiver, tá bem? Ou então pela frequência modulada da FM 90,7. Que bom que nós estamos aqui hoje, na segunda-feira, tratando sobre esse tema importantíssimo também, legítima defesa. Hoje eu estou aqui com um grupo bem legal. Hoje está conosco o Everton, que é assistente social. E dá um oi pra gente. Olá pessoal, boa noite, todos os ouvintes que estão aí nos ouvindo. Vamos lá. Está conosco hoje também a doutora Cleine, advogada. Boa noite pessoal, vamos lá tratar sobre legítima defesa e deixar vocês bem orientados. Que show! E a doutora Débora Cristina, que é cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, está conosco também. Olá gente, boa noite, como sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, o tema hoje é legítima defesa. E eu vou começar hoje direto, então, com a doutora Cleine. Doutora Cleine, fala um pouco, legítima defesa pra gente. Legítima defesa é um tema muito amplo, né? Apesar de não ser um tema, assim, propício da minha área, porque ele vai bem para a parte do direito penal, né? E aí eu sou advogada previdenciária, mas como a gente tem aquela história de ser meio que um clínico geral, que várias e várias coisas, eu vou tentar ao máximo esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Legítima defesa é uma excludente de licitude. E aí vocês poderiam me perguntar, eu vou tentar ser menos técnica para ficar claro, né? Porque às vezes tem uma linguagem do código e legítima defesa está no artigo 25 do Código Penal e tem uma linguagem bem técnica mesmo do direito. Então eu vou tentar explicar de forma menos técnica para vocês conseguirem entender. O artigo 23 do Código Penal, ele caracteriza algumas causas de excludente de licitude. A própria palavra em si, ela já explica um pouco. A excludente de licitude seria excluir o ato ilícito que alguém pratica, né? Aí a gente tem o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Que a gente pode, assim, aprofundar as outras alternativas em outros programas, ou se vocês tiverem curiosidade, também podem mandar perguntas e a gente vai tirando nas redes sociais. Hoje, necessariamente, a gente vai falar da legítima defesa, que está no artigo 25 do Código Penal. É uma conduta, ela legitima, né, uma conduta penalmente relevante, que em outros casos, normalmente, seria penalizada. Ou seja, ela afasta a responsabilidade da pessoa por uma agressão que ela cometeu. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Só vai ficar assim, né? Mas vai. Ela afasta a responsabilidade de uma pessoa que cometeu um crime, que cometeu uma ameaça, enfim, que fez alguma agressão. É por aí? É por aí. É por aí. Porém, então tá chegando aqui pra gente entender o que é a legítima defesa. Nesse caso mesmo. aí, ela tem umas características específicas que o próprio artigo do Código Penal já diz, né? Sim. Que a pessoa precisa estar dentro dessas características, desses requisitos para poder caracterizar a legítima defesa. Não é qualquer ato de defesa que caracteriza a Mas ela existe, né? Mas ela existe e existe com Jurisdição muita para isso, frequência, né? eu acredito, né? Exatamente. Porque o que me chamou a atenção quando a gente veio decidir falar sobre legítima defesa, que eu fui buscar, é como essa prática, ela está bem assim, bem no nosso dia a dia, acontecendo sempre. Eu não sei se é porque a nossa sociedade já é violenta, ou está um pouco mais violenta, que existe uma necessidade de defesa. Sim. Existe essa necessidade mesmo de defesa. Às vezes a pessoa vai para a briga sem nem querer. Isso. A legítima defesa, nesse caso, ela se configura pelo estado de que a própria pessoa faz defesa, né? Sim. Sem aguardar
pelo socorro policial, do judiciário, né, entendi. do policial, pelo socorro governamental, pelo fato da iminência do perigo. Então não há tempo dela correr atrás de um socorro e aí ela automaticamente se defende para não ser lesionada. Então é isso, era o que eu estava imaginando mesmo. Por isso que é tão importante a gente trazer esse tema, a gente saber exatamente como a gente pode realmente se defender. Às vezes a gente tem até um receio. Onde se enquadra, né, a legítima defesa, em que Exato. momento eu estou utilizando a legítima defesa, em que momento, naquele momento de agressão, até que ponto eu posso utilizar da legítima defesa para me defender de uma situação de perigo, Isso, né? exato. O que eu posso utilizar a mão, por exemplo, a gente até conversou sobre isso um pouco no início, algumas pessoas que estão buscando artes marciais, algumas artes de defesa pessoal mesmo, para poder conviver, porque é um mundo que a gente está vivendo muito agressivo, né? Um mundo muito violento. Então, até para a gente defender de crimes, né? Algumas situações que pode ser considerado ou não, a Cleine, que vai nos dizer legítima defesa, uma situação de perigo, uma situação de sobrevivência. Isso aí. Né, Cleine? Eu acho que isso é uma questão de sobrevivência, porque você está ali no perigo e não tem como você esperar e você tem que agir. Você tem que agir. Então, sua vida está em perigo. Então, você, para não morrer, eu vou matar. Por aí. Exatamente, por aí. É bem nessa linha de raciocínio, né? De raciocínio. Ô, Cleine, sabe que eu pesquisando, não sei, eu pesquisei muita coisa. E eu vi muitos casos que me chamaram a atenção. E um dos casos foi a questão dos animais. E eu vi um caso que o rapaz, ele chegou a tirar a vida do animal, porque o dono do animal colocou o animal e fez assim, vai pegar a Rex, vai pegar. E o cara estava ali e teve que nesse tirar a vida caso do animal. aí, ele se enquadraria na legítima defesa própria ou real, que é o que a doutrina fala. A legítima defesa, ela tem 6 tipos, né? 6 tipos, e atualmente foi incluída mais um, que a gente vai falar, discorrer ao longo do podcast, que é a legítima defesa da propriedade, que foi sancionada agora recentemente em um projeto de lei que já vinha desde 2014, foi sendo reformada, e aí a Câmara incluiu no Código Penal e tipificou a legítima defesa da propriedade, depois do Instituto de Desarmamento, aquela questão A pessoa possuir a arma. A pessoa possui arma, né? Claro, registrada. Então, sim. se alguém, digamos, entrar na sua casa, você pode se defender. Exatamente. É a legítima defesa da propriedade. Aí eu estou defendendo o meu patrimônio, né? Mas, voltando à pergunta da Flávia, em relação ao cachorro, ele seria um objeto, porque a legítima defesa própria ou real é aquela do perigo iminente, né? Então, se a pessoa impulsionou o cachorro a atacar outro e ele se viu ameaçado porque ele poderia ter uma lesão ou até vir a óbito, a depender do porte do cachorro, então o que aconteceu? Não é o animal em si, e sim a pessoa, porque é bom frisar que a legítima defesa ela é praticada por pessoa, né? Ela é própria da personalidade humana. A gente não tem uma legítima defesa, por exemplo, de um animal. E aí, ele não tem consciência exatamente do que ele está fazendo, né? Ele vai ele é um ser direcionado. que garante a defesa humana. E aí o que acontece? O cachorro, apesar de ser uma vida, ele aí é intitulado como objeto que viria a ferir outro. E aí, neste caso, ele cometeu a legítima defesa. Ele, digamos, ficou um fato que exclui a ilicitude, porque se, em outro momento, se não fosse o fato do dono ter pedido para o cachorro avançar, ele responderia pelo crime de maltratos a animais e tal, né? Poderia chegar a ter 6 meses a 1 ano de pena, inclusive, mas aí o que acontece? Pronto, a legítima defesa está aí. Ele não vai ser penalizado porque ele estava se defendendo. Em perigo iminente. Em perigo atual, Ele não teria uma outra. Ele não teria um caso de uma forma pessoa que tem esquizofrenia, doença mental, porque às vezes, né, está naquele momento, aí agrediu outra. Aí é uma situação mais complexa, porque a deficiência mental, ela retira da pessoa o poder de comando, né? Ela é alienada, ela não responde pelos próprios atos. Então aí assim, é um caso bem específico que a gente teria que estudar
a doutrina que acredita que sim, que seria legítima defesa, porque assim, ele não entende o que está fazendo, porém ele está... Quem responderia seriam os responsáveis. Em que tutor, situação né? isso se deu, né? Por Exatamente. que isso se deu, que levou esse deficiente, digamos, a criar uma situação dessa? Quem era essa pessoa que estava tentando se defender? Porque eu acho assim, que não é só a gente pensar no fato, por exemplo, de morte, né? De matar ou morrer. Mas a gente pode pensar, por exemplo, num empurrão agressivo. Então, você se defender de uma pessoa que lhe empurrou agressivamente, saindo ou se trancando em algum outro lugar, se escondendo, tudo isso é defesa, é uma forma de defesa, né? Mas quando ele passa o excesso, Exatamente. aí eu acho que já não é mais uma A questão defesa, da ele já vira agressor. A Sim. legítima defesa, nesse Não, caso, no é caso, um sim, estado em que a pessoa ela não tem uma outra forma de se defender. Porque o que acontece? Se você leva um empurrão e você tem em outras vertentes, é por isso que é um instituto bem complexo. Sim, Porque, por exemplo, eu tenho uma discussão com a Débora, ela resolve sacar uma arma e tal. Aí o que eu faço? Eu tô armada e vou lá e desfiro, né, tiros contra ela. Mas aí o que acontece? Eu tinha outro meio de me defender? A pergunta é essa. Entendi. Se existe uma outra possibilidade de defesa, então não se aplica o Instituto da Legítima Defesa. Ela é perigo iminente, atual, é uma situação em que você não tem uma Tá com outra faca no forma. pescoço. Porque né? é até compreensível, porque se a gente levasse a legítima defesa para qualquer situação, e aí o que aconteceria? A maioria das pessoas iriam começar, né, a fazer determinadas coisas e iria dizer, não, eu estava me defendendo. Mas aí a questão da legítima defesa se caracteriza aí. Eu não tinha outra alternativa. E para me defender, para não ser lesionado, eu fiz. Mas eu falo assim, a legítima defesa, ela se enquadra somente na questão, por exemplo, infelizmente, de um homicídio, ou ela se enquadra, por exemplo, em uma agressão? Né? Se você está, por exemplo, sofrendo ali, digamos, alguém está apertando o seu pescoço, e aí você consegue dar um soco no nariz da pessoa e apagar aquela pessoa. Aquilo ali também é considerado legítima defesa, ou só chegar nesse ponto final, né, de matar outra pessoa, enfim, isso também é legítima defesa, na verdade. Isso. Você também apagou é a pessoa. defesa, porque a questão dos requisitos é agressão iminente, não se diz perigo de vida iminente, é agressão iminente. Então, qualquer tipo de agressão, levando a óbito ou não, ela é característica também da legítima defesa, desde que a pessoa não tenha nesse caso que você acabou de citar, realmente a pessoa não tinha como fazer outra coisa, né? Ou ia acabar indo a óbito por asfixia. Então, nesse caso, era a legítima defesa. Doutora, no caso da defesa da mulher hoje, né, que a gente vê que a violência contra a mulher é alarmante, né, e os casos também de homofobia, né, para a comunidade LGBTQ+, também se tornam assim, casos que estão vindo à tona, e essas pessoas, esse público, na verdade, eles procuram algum tipo de defesa. Eu chegando a ver alguns vídeos na cidade de São Paulo, eu vi que tipo, dois homossexuais, eles foram, na verdade, atacados, né, por 4 homens. Eles não tiveram defesa alguma. Nesse caso, se algum deles, de fato, tivesse com alguma arma, algo, sei lá, algo para se defender, seria nesse caso também uma legítima defesa? Seria? Sim. Se a gente colocasse no âmbito de que eram 4 pessoas, é por isso que eu digo que é um caso, complexo, né? É complexo, porque assim, a gente tem que estudar a situação em si para caracterizar. Se eram 2 pessoas contra 4, né, em uma agressão iminente, então nesse caso você caracterizaria a legítima defesa, porque a dificuldade de 2 pessoas se defenderem de 4 é bem maior, caracterizaria assim. E a gente vê também hoje que está crescendo o número de pessoas, tanto mulheres como até homens também, né, e principalmente aqui essa comunidade, né, que é a LGBTQ+, que procuram hoje até tipo lutas marciais, né, o Muay Thai tá aí, eles procuram tipo assim, para se defender, né, tipo na rua, porque a gente nunca sabe de onde é que vai vir o ataque, na verdade. Então, tá uma procura muito grande em pesquisas, eu tive observado isso, né, e que de forma assim, está sendo uma opção, na verdade, de defesa. Olha, então eu vejo a mesma coisa com as mulheres. Impressionante. Eu falo agora das mulheres porque
o número de violência, de feminicídio é absurdo. Né? A gente todo dia, a gente está vendo isso aumentando. Mulheres morrendo no nosso país todo dia. Eu vi um caso, e eu não sei porquê, o que é que leva um ser humano a agredir uma mulher de tal forma. Eu vi um caso de uma senhora que toda vez que o marido saía, é regra, bebia, chegava bêbado e batia nela. Então toda vez que o marido... Você imagina, você já saber que o teu marido vai sair, beber e te bater. Então, o caso me chamou a atenção porque ela deu um suco para ele quando ele saiu para beber, já com veneno. Então, o cidadão não voltou. Exato. Imagina para chegar nesse estado. Está entendendo assim? Como é que a gente, assim, como é que eu posso dizer? O que é que leva o ser humano? Qual é o que é que... E qual o limite? Como é que isso acontece? Para tanta violência? Infelizmente, eu vejo a violência como uma questão, principalmente contra as mulheres, histórica, né? Então, nós enquanto mulheres, sempre fomos menosprezadas socialmente do ponto de vista histórico. A mulher não votava. A gente não votava há cerca de 50 anos atrás, então isso é muito recente. A gente foi conquistar o poder de voto. Os meus avós, né, na época dos nossos avós, era necessário que as mulheres pedissem autorização aos maridos para abrir contas nos bancos. E, gente, isso nos anos 70, nos anos 60. Então, ainda existe um machismo enraizado do ponto de vista histórico, de superioridade masculina. Então, muitas vezes a gente ainda, infelizmente, graças a Deus, hoje nós estamos conseguindo lutar e modificar um pouco mais essa vertente. Mas, assim, lamentavelmente, ainda vem um machismo enraizado histórico. Como a gente estava lendo mais cedo, em relação ao crime, né, de legítima defesa da honra. Eu ia puxar isso aí, legítima defesa da honra, né? Como se os homens pudessem bater na mulher, como se eles pudessem agredir essa mulher para defender uma honra que eles acreditam que é uma honra, que é uma característica ou é E tem uma coisa, viu? Vamos lá, vou botar as situações, como diz a doutora Cleide. Tem uma coisa, o cidadão chega em casa e encontra a mulher dele com o Ricardão. Gente, eu vou dizer o Ricardão porque é um nome assim, tá? Aí, legítima defesa, matei pela legítima defesa da honra. Mas também tem casos que a mulher simplesmente estava ali, saiu com o namorado, com o marido, sei o que lá. Tá bonita no lugar, o cara cismou. Exatamente. Que ela tá bonita, que ela tá olhando. Ele cisma e simplesmente, né, agride a mulher. Então, é a legítima defesa da honra. E agride, assim, a ponto de a pessoa ter que buscar mesmo atendimento médico. Na primeira opção, ele pode ser enquadrado na questão da legítima defesa da honra, porém, assim, cada caso é um caso e a gente também tem que olhar muito a situação do ordenamento jurídico brasileiro, da característica, porque aí nesse caso eu acredito que mesmo sendo legítima defesa da honra, ele ainda conseguiria, no nosso ordenamento, provavelmente, ele responderia, né? Ele vai responder pelo excedente. Mesmo que o advogado alegue uma legítima defesa da honra, ele vai responder pelo excedente. Porque ele matou em violenta emoção, digamos assim. Mas eu tenho uma dúvida. Como é que você vai defender uma honra agredindo outra pessoa? Como é que você vai defender sua honra agredindo outra pessoa? Eu vejo o contrário, eu vejo por outra ótica. Eu acho que você vai não defender sua honra, você vai piorar a sua honra agredindo uma pessoa. Você está criando uma imagem sobre si próprio, você está dizendo quem você é. Porque mesmo que a gente, claro, tem situações que a gente sai um pouco de si, mas nada justifica uma agressão, né? Nada justifica fazer o mal, nada justifica matar, agredir uma outra pessoa. Se uma pessoa fez algo de ruim ali contra você, nada vai justificar você ir lá bater uma pessoa, matar essa pessoa. Não, ela fez uma coisa ruim contra você, você não tem que estar ali. Sai de perto, tira essa pessoa da sua vida. Como é que a agressão pode ser vista como uma defesa de honra? É uma visão que eu tento compreender. Como é que isso chegou a ponto de ser judicial? Legítima defesa da honra. Ou seja, você defender através de uma agressão, de bater, de espancar. Então você está defendendo sua honra espancando, batendo uma pessoa, pois ela lhe traiu. Não. E você está falando da traição, mas
tem várias outras situações que eles alegam, não é, né? exatamente, que ele alega, olha, eu bati em legítima defesa. Eu Da violei, honra, da minha honra, que foi ferido, meu ego, que foi ferido. Pode até matar. Eu matei em defesa da minha honra. E aí eu estava estudando sobre isso, que o Alexandre de Moraes, ministro, ele estava colocando que esse ato de matar é algo histórico, e aí o cara vem vingar a sua esposa, mas que ele estava votando para que isso não existisse mais. E aí foi votado, acho que 10 de março de 2021, eu estava pegando aqui no site, que ele disse que esse argumento não vale mais. Você matar, finalmente foi consolidado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da tese legítima defesa da honra, utilizada pela defesa do réu, em caso de feminicídio, para justificar o assassinato de suas companheiras. Eu achei fantástico. O que acontece? O direito, ele é mutável, né? Pronto. O direito de votar, ele foi conquistado, então ele foi incluído na nossa legislação. Né? E o que acontece? Quando se foi criada a legítima defesa, como eu acabei de falar, ela existe, aliás, em 6 modalidades, e foi inclusa recentemente a 7ª, que é a legítima defesa da propriedade, né? Mas aí o que acontece? A legítima defesa da honra, ela foi incluída provavelmente em um dado momento histórico em que a situação estava sendo recorrente. Exatamente. O que eu acabei de falar sobre a questão do rapaz que matou a esposa porque pegou ela com alguém, com o Ricardão, como assim, a gente não tem um histórico, por exemplo, de que alguém matou a esposa, matou o esposo por traição e que não foi penalizado, não tem um histórico. Poderia um advogado inovar e, dependendo da situação, verificar essa questão de aplicar a legítima defesa da honra. Mas a gente tem que levar em consideração que a legítima defesa, o princípio da legítima defesa é o fato de não ter como se defender. Você está em um perigo iminente. Exatamente. E a pergunta seria, uma pessoa, no momento de traição, Exatamente. ele estaria que perigo para caracterizar uma legítima defesa? Exatamente. Ele está em perigo iminente, não. Não está. Ele não está em perigo. Ele agiu, aí nesse caso, Pela ele emoção, agiu pela violenta emoção. É uma Exatamente. atenuante da pena. Certo, Ele pode não ser penalizado e, como é que se diz, ser julgado pelo crime de homicídio doloso, né, com a intenção de matar. Ele pode atenuar a pena dele, ele pode ser pelo homicídio culposo, a gente pode usar a tese de violenta emoção. Mas eu acredito que no nosso ordenamento, assim, falando a nível de Estado de Alagoas, eu acredito que todos são... Essa alegação, mas nem eu não tem mais acredito fundamento, que né? ele existe, né? E o que acontece? A legítima defesa da honra, ela não está inserida especificamente no Código Penal. Ela é uma criação doutrinária, que vem dos costumes, como a Débora estava falando. Antigos. Que vem de costumes antigos, da situação. O direito, ele é mutável, né? Mas Ele olha acompanha a como foi. sociedade. Olha como foi importante e como demorou para que as pessoas revisassem uma coisa como essa. 2021. Gente, dia 10 de março de 2021. O que acontece? A gente está aí com legislações que trazem questão direto, né? Digamos assim, a gente tem várias situações em que está se evoluindo o direito da mulher. Então, essa evolução pode ter caracterizado a questão da legítima defesa da honra, já que em estudos a gente percebe que essa questão de homicídio por violenta emoção é mais em relação à questão de homens que cometem, né? E o que acontece? Como está em crescente ascensão essa questão da visão feminina, dos direitos femininos e essa coisa e tal, o que acontece? Provavelmente isso levou a uma decisão como essa. Porém, ela ainda não é uma decisão final, característica. Foi uma opinião exaurada pelo ministro, mas a gente não tem ainda, digamos assim, uma base legal que tenha excluído a legítima defesa da honra Completamente. completamente. Infelizmente. O que eu fico feliz é que se isso está vindo à luz,
é porque nós mulheres também começamos a nos enxergar por outra ótica. Porque a gente fala tanto que os homens são machistas, mas muitas vezes nós somos também machistas. Então, quando a gente começa a nos enxergar por outra ótica, claro, nós não somos iguais, né? Mulher, na grande maioria das vezes, é de delicadeza, né? Suavidade. Também somos impetuosas, guerreiras, enfim, vamos lá, 1001 utilidades. Mas a força de uma mulher, muitas vezes, não é a força de um homem. Isso falando biologicamente falando, de biologia. Então, assim, quando a gente entende também, tira um pouco dessa visão machista que até nós, mulheres, temos um pouco enraizadas dentro de nós, é que a gente aumenta essa ótica, né, coloca essa lupa e vai pegando os pequenos detalhes e transformando eles para que a gente possa até oferecer para as nossas filhas, para as nossas netas, um futuro melhor, né, na nossa história, no nosso país, enfim. A gente fala de machismo, né, como se fosse uma coisa praticada somente por homens. Pelos homens. Porque, né, tem um pré-requisito masculino. Mas, se a gente for verificar, principalmente na nossa região, o machismo ele é social, é tanto feminino quanto masculino. E eu acredito que tem mulheres que são mais machistas do que homens em determinadas situações. É verdade. O homem, às vezes, acredito que nessa questão da defesa da mulher, o objeto de poder, em que o homem diz, você é minha, e certo. Pegando o que Flávia falou anteriormente, né, que a mulher está arrumada e o homem cisma, né, que ela está se insinuando, e ele pega aquele ato naquele momento, né, para colocar a culpa nela. Ah, você está assim porque você está com a roupa mais curta, né, porque você está chamando atenção. Porque você pediu. Isso, então o objeto de eu poder. fiz uma agressão a você porque Exatamente. Você estava muito bonita. Então, eu estou lhe agredindo porque... Bicho, tipo, sem noção, né? Sem noção. Enquanto a gente também se enxergar nessa posição de muitas vezes falar, não, ele está certo, eu estava muito bonita, ou então eu falei demais, eu fui simpática demais. Então, enquanto a gente se colocar nessa posição, a gente vai continuar dizendo, continue fazendo o que você está fazendo, porque você está certo. E não está. E não está. Agredir, menosprezar. Então, existem diversas formas de agressão que não se enquadram somente no ato de levantar a mão e bater, né? Mas você levantar a voz, você proibir, né, que aquela pessoa, o direito de ir e vir, você proibir que aquela pessoa tenha relações, ou que estude, ou mesmo que tenha uma conta. A violência psicológica. Eu atendi no escritório a semana passada uma senhora, que não posso citar nomes, né? O que aconteceu? Ela estava destruída, com 2 filhos e acho que 10 anos de casamento. E no início do casamento, o esposo dela, que agora é ex, não deixava ela estudar nem trabalhar e orientou a ela. O pai dele adoeceu e ela passou metade da convivência cuidando do pai dele, até que ele viesse a falecer. E o que foi que ele disse? Não se preocupe que não vai lhe faltar nada, tal, e etc e tal, porque você é a dona da casa, você que tem que cuidar da casa, você tem várias demandas dos filhos, tal. Não acho que você deveria trabalhar e estudar. Eu sou o porto, o homem da casa. O provedor. Exatamente. Foi indo. Teve essa onda de pandemia. Eu acredito que ele já estava em um relacionamento extraconjugal. E o que foi que o cidadão fez? Encaminhou essa senhora para uma propriedade que eles tinham no sítio, dizendo ele que ela estava com sintomas de Covid e ia passar para os filhos. Ela, obediente, foi. Aí ficou 1 mês, 2... ligando para ele, olha, eu já estou melhor, não estou mais com sintoma, não sei o que. Não, mas você precisa ficar em período de repouso porque você está oferecendo perigo à casa, aos filhos e tal e tal. No final das contas, quando ela se deu por conta, ele simplesmente estava postando foto com a atual agora, né, com a concubina na época, porque ele ainda estava casado com ela. E aí foi quando ela descobriu que ele estava usando isso simplesmente como uma forma de afastar ela. E agora o que acontece? Essa cidadã não estudou, não pode ser inserida no mercado de trabalho assim, porque ela não tem qualificação. Sim. Não teve o hábito de trabalhar, simplesmente só cuidar de casa. E o que acontece? Ele simplesmente
deixou ela desprovida de tudo que antigamente ele oferecia. E aí o que acontece? Ela que está sofrendo a situação está com problemas psicológicos afetados, porque o que acontece? Ela tinha um castelo, desmoronou. Sim. E ele simplesmente disse que não vai custear, porque não é obrigação dele. Que ele deu a sugestividade de que ela ficasse em casa para cuidar, para o bem-estar dela, porque ela tinha tudo que necessitava, tinha a oportunidade de cuidar dos filhos, ou seja, veja aí a artimanha da situação. A pessoa usa de uma tese psicológica para enfraquecer, para fazer a pessoa acreditar naquilo que ele queira. Sim. E em determinado momento, pasmem, que ela olhou para mim e disse, eu sei que metade eu sou culpada. Veja, metade da situação eu sei que eu sou culpada, porque eu não sou mais aquela mesma mulher de antes, eu não tenho mais a capacidade de cuidar de uma casa como antes, porque ela está doente psicologicamente. E o que acontece? Ela começou a se culpar 50% do fim do relacionamento, porque ela disse que não era dona de casa que ele esperava no início do relacionamento. Um absurdo. Então nem sempre a agressão vai vir vestida de ódio e raiva. Muitas vezes a agressão vai vir vestida de carinho, de cuidado, né? E a gente também precisa ter um pouquinho daquela percepção, daquele que a gente fala tanto, amor próprio, claro, não excluindo o outro, não deixando de ser compassiva, carinhosa, enfim, mas tendo um pouquinho, tentando ter cada vez mais esse conhecimento, né? Esse cuidado. E aí a gente se entrega, né? Quando a gente ama, quando a gente tá ali ao lado da pessoa, a gente se entrega. E muitas vezes acaba acontecendo isso, né? Que são essas agressões aí vestidas de carinho, de cuidado, né? Meus amores, eu quero mandar um abraço aqui a todos que estão ligados na rede, no Instagram, tá? Tem um monte de gente seguindo a gente no Instagram. Muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando o podcast. O pessoal tá dizendo aqui que tá gostando muito. Estou muito feliz, viu? Que bom que vocês estão gostando. Você que está ouvindo pela FM 90,7, se quiser nos ver como é que a gente está bem lindos, todo mundo lindo, vestidos aqui, todo mundo com o cabelo bem preparado, ó. Você liga aí no Instagram, Rádio Milênio, FM _, que você vai ver essas 4 peças aqui, bem lindas. Nós estamos lindos aqui, tá? E pela Rádio Milênio, muito obrigada pelo carinho da audiência de todos vocês. Se você também quiser ouvir, não quiser ver pelo Instagram, enfim, mas quiser ouvir a rádio, ouça pelo Radiosnet. Tem um aplicativo, tá? Tem um aplicativo chamado Radiosnet. Você baixa esse aplicativo e você pode ouvir a Rádio Milênio em qualquer lugar do mundo. Show de bola, tá bom? Muito obrigada, tá, gente, pelo carinho da audiência. E nós estamos conversando um pouco hoje sobre legítima defesa. E o assunto é tão amplo que termina que a gente já está falando aqui sobre mulher, sobre violência, que justamente é sobre isso também, essa questão de violência. E a doutora Cleine, advogada, está aqui mostrando para a gente assim, alguns casos que ela acompanha. O Everton também é assistente social, acredito que o Everton também já viu muitos casos de violência, principalmente violência doméstica e tudo mais. A doutora Débora também de vivência. Todos nós, todos os seres humanos já viram alguns atos de ameaça, de perigo, e que as pessoas precisaram, né, se defender. E isso é o que caracteriza a legítima defesa. Você se defender naquele momento, porque você não tem outra alternativa a não ser se defender. Tá? Então, a gente está tratando desse assunto hoje aqui para mostrar a vocês como é que essa coisa acontece. Às vezes a gente é surpreendido por um evento, né, um mau evento, mas acontece na nossa vida. E aí, você está ouvindo esse programa, você está se ligando. Olha, isso acontece, isso aqui existe, tá? Isso pode ser feito, você pode se defender, porque às vezes a gente tem até medo de se defender. Eu sei, vamos lá, eu coloco alguns casos aqui. A pessoa está dentro de casa, uma senhora, dentro da cozinha dela ali, cozinhando, fazendo a comidinha e tal, tudo, tá? E chega o marido fazendo aquela pressão psicológica na pessoa, que já faz há um tempão. A pessoa perde o juízo, pega a faca e ele vai lá bater na pessoa. Né? Ele chega, vamos lá, eu estou botando uma situação. O cara chega de noite bêbado, vai lá bater nela. Ela está na cozinha fazendo a comida. Pega a faca, enfia no cabo. Desculpa a palavra. Ela está em quê? Ela está em legítima defesa.
Ou ela enfia a faca no cidadão, ou ela faz. Você está dizendo para a mulher matar o cara? Não, não estou dizendo isso. Olha, gente, por favor, não mate ninguém, tá? Eu não sou a favor de violência. Vou deixar bem claro aqui. Mas a gente está falando em legítima defesa. E é isso que caracteriza a legítima defesa. É o perigo, não é isso, doutora Cleide? Não é o perigo que a pessoa está na hora? Perigo iminente. Perigo iminente. Você não tem uma outra alternativa. Você não tem uma outra alternativa. Então, existe a possibilidade de você se defender. Não vai matar ninguém, não estou dizendo isso, por favor, atenção. Mas existe a legítima defesa. Existem alguns casos que, a doutora Cleide está bem colocando aqui, existem alguns casos que, em frente ao perigo, você pode sim se defender. Se existe uma forma de você sair do ambiente onde você está, se existe uma forma de você chamar por alguém, se existe uma forma de você, enfim, se esconder, alguma coisa do tipo, então você não precisa utilizar da legítima defesa, né? Mas se a pessoa está em cima de você, se você não tem saída, aí você deve utilizar. E eu acho que isso é uma resposta tão natural, né, do nosso corpo, porque até quando, por exemplo, né, algumas situações que a gente está, vamos lá, embaixo da água, e aí a gente não consegue respirar. O nosso corpo, todo mundo acho que já assistiu algum filme, alguma cena de novela, que você vê a pessoa se debatendo. Então, o nosso próprio corpo, ele cria uma resposta quimicamente falando, biologicamente falando, para tentar se defender de ataques, né? De ameaças contra a nossa vida, enfim. Então, eu acho que isso é tão, muitas vezes, visceral, a gente se defender naquele momento ali que a gente está com a nossa vida em perigo, eu quero comentar uma coisa que estão aqui mandando no Instagram da rádio. Eu estou usando para a gente conversar. Tem que ver que existe pressão psicológica, não só do homem, mas da mulher também com o homem. Verdade, também. Mas aí o que acontece? É o que a gente acabou de falar com relação do machismo enraizado. A gente vê muito essa questão e bate muito na tecla da violência doméstica contra a mulher. Mas a violência doméstica, ela é um gênero, ela é um tipo generalizado, certo? Tanto para homem quanto para mulher. Mas aí o que mulher acontece? Que também tira o juízo do cidadão. O cidadão fica sem juízo, mesmo, que a bichinha, né? Com toda certeza. Porque somos seres humanos, o que né? acontece aqui? Na maioria das vezes, o homem, por ter medo de ser ridicularizado socialmente, ele não procura os seus direitos. Né? Isso acontece, então, né? Sim. Eu vi, eu não lembro agora, mas em uma outra oportunidade eu posso até tentar verificar e a gente pode até colocar no Instagram. Se eu não me engano, foi no Tribunal de Santa Catarina que teve um cidadão que procurou a justiça, inclusive ele foi indenizado. A mulher foi condenada a pagar danos morais e materiais. Gente, que legal, eu amei. Tá vendo? Vale para todos, né? Foi muito legal. É que a gente está tão acostumado, assim, por A quê? ver o A ver contrário, né? E a força do homem, né? Também o homem essa tem uma força muito maior do que as mulheres na maioria das vezes, né? Exatamente. Mas aí também existem casais e casais. E Existem também tem a violência biotipos e psicológica, que é que a gente biotipos. está falando. Sim, Que que tem também mulher caracteriza violência. Sim, né? então. É isso que a gente Exatamente. tá Por falando. exemplo, o Everton estava falando aqui de pessoas que estão procurando... Muay Thai, artes marciais. Exatamente. O que acontece? Uma cidadã... Tipo a Débora, né? Assim, tipo a Débora Ei, gente, se vocês não viram, a Débora é super malhada, show de bola, né? A Débora chega em casa estressada, do nada o marido dela vai falar oi amor, ela se estressa, desce na mãozada, faça isso, a violência não faça isso Condição, vocês, viu? O que acontece? Ela tem mais força e usou disso para agredir os... Exatamente. Nesse caso, além da questão da força, porque às vezes é jeito, né? Pronto, você está sentado no sofá, você é um monstro. Chega alguém, dá uma tapa na sua orelha pelas costas, Você cai você assim. vai agredido e não tem nem a questão de equiparação de forças. A questão do que a gente não vê com frequência é por conta do ridículo social. Porque eu imagino que numa cidade como Santana, se uma criatura chegar na delegacia para fazer Eu apanhei da minha mulher. vai ser Eu coloco a palavra, Minha gente, mas a gente porque eu sou não tão deve. assim, né? Eu coloco logo a palavra bem... Exatamente, né? Mas a gente não deve Mas o colocar que dessa acontece? forma, né? O que acontece? Mas acontece isso, sim. Existe, Não acontece. existe. Por causa desse machismo enraizado. Exatamente. Quando é que isso vai parar de acontecer? Quando os homens também começarem a se manifestar. E isso começar a ser um hábito normal. Né? Porque a gente tem muito Tem da que mulher, ser, mas sim, não tem lógico.
homem. Existe a agressão física e psicológica contra o homem, sim, a violência é doméstica, não é a violência à mulher, é doméstica no âmbito familiar, tanto para homem quanto para mulher. Mas eu acho que, assim, a gente chama mais atenção e ela precisou também ser classificada como feminicídio, por exemplo, por conta da frequência, né? Da frequência de mortes de homens contra mulheres, né? Dentro do casamento. Acho que por isso que precisou criar como se fosse um compartimento específico para mulheres. Porque isso acontecia tão frequente com mulheres, né? Era uma coisa que como a gente falou, é um machismo que vem enraizado, enfim. Isso acontecia tanto contra mulheres que foi preciso a gente compartimentar e colocar, olha, essa situação contra a mulher precisa acabar. O feminicídio, na verdade, ele é um fator agravante da pena de homicídio, entendeu? Tipo assim, eu matei, digamos que o Everton, que é homem, né? O Everton cometeu homicídio contra alguém, ele vai ter uma determinada pena. Mas se ele comete homicídio contra a esposa ou contra a mulher, ele vai ter uma pena do homicídio atenuada para mais. Ainda maior. Exatamente. É um compartimento, olha só, vou pegar a deixa da Débora. É uma supressão da pena de homicídio. Foi criado o feminicídio. A violência doméstica, ela é derivada, é a questão do social, da lei Maria da Penha. Que Né? também é recente, né? Exatamente. Que também é uma lei dos anos 2000. O que acontece? A história da Lei Maria da Penha foi uma violência com essa cidadã que se chama Maria da Penha, em que ela ficou paraplégica porque o esposo agrediu e em determinado momento disparou, né? Desferiu tiros contra ela e a deixou paraplégica. E a história dela, por questão de luta, é o que eu digo, que a gente tem que tornar as coisas habituais para que elas venham a florescer em sociedade, né? Tem que falar. A luta dela foi que caracterizou a Lei Maria da Penha. E aí a Lei Maria da Penha, exatamente, ela a gente coloca ela mais para a questão da violência doméstica contra a mulher, porque a historicidade é de que foi uma agressão em face da mulher e não do homem, mas a Lei Maria da Penha também serve para homem, né? O que acontece? A própria Constituição diz no artigo 5º que todos são iguais perante a lei. Não poderia nem existir uma forma diversa de dizer, não, essa legislação, essa lei específica é só para homem ou só para mulher, porque seria inconstitucional. Então, embora tenha um nome feminino, uma historicidade feminina, e a gente fale sempre que é em proteção à mulher, a Maria da Penha, que é decorrência da violência doméstica, ela tanto para o homem quanto para mulheres. Tanto que existiu esse caso que eu acabei de falar para vocês, eu não lembro qual foi o tribunal, mas em outro momento eu vou lembrar e a gente pode até postar, que foi... um homem, né, no caso. Exatamente. Foi arbitrado, inclusive, indenização por dano moral e material pela violência sofrida, né? Porque ele teve que ter se você é homem, está sofrendo aí essa violência, se liga. Olha a dica da doutora aqui. Não deixa passar, não. Certo? Porque violência não é bom em lugar nenhum. Né? Principalmente, eu acho, dentro da casa da gente, que é o nosso templo, né? Então, é o nosso lar, é o nosso lar. Então, com as pessoas que a gente convive, que a gente ama, que a gente cria uma relação. Sim. Então, o nosso lar é o nosso aconchego, na verdade. Então, quando dentro do nosso lar, que é para ser o nosso ambiente de paz, que é para ser o nosso refúgio, acontece essa violência, a gente está passando por sofrimento dentro do nosso próprio lar, eu acho que isso é tão doloroso, na verdade. Então, a gente tem o lar como... Mas desculpa, mas o homem ou a mulher, ela tem alguma forma de chegar em dizer assim, sem se expor tanto, buscar os seus direitos sem se expor tanto, tem? O que acontece? A lei foi criada, mas não foi criado os mecanismos, né, para que ela fosse cumprida. A lei é a coisa mais linda do mundo. Garante direito de acompanhamento psicológico, garante um abrigo, mas aí você me pergunta, onde é que fica esse abrigo aqui em Santana? A gente não tem. Quando eu trabalhei... A pessoa tem que ir direto lá na delegacia, fazer o boletim de ocorrência. Existe a delegacia da mulher, especificamente. Então já foi criada em decorrência dessa lei, né? Mas o homem pode ir nessa delegacia também. Ou qualquer outro, que ele se sentir à vontade. E ele pode ir em qualquer delegacia.
Porque é o que eu acabei Não de tem um falar. número assim não, né? Que a pessoa ligue e seja atendido num lugar mais discreto. Estou perguntando porque, assim, sei lá, porque é uma situação tão delicada, tão, como você disse, assim, é constrangedora demais. O atendimento em si, ele é individualizado. Pronto. A pessoa, entendeu? A pessoa está sofrendo violência doméstica, ela vai procurar a delegacia e a delegacia vai encaminhar o processo, o inquérito, o boletim, a depender da agressão que gera inquérito, o boletim ou termo circunstanciado, a depender do caso específico, ele vai ser encaminhado para o Ministério Público. Então, o que acontece? O Ministério Público, ao tratar dessa situação, ele vai chamar a pessoa e ele vai ser atendido exclusivamente ali. Ele não vai ser ouvido na companhia de várias pessoas, o caso não vai ser divulgado. Inclusive, existe a possibilidade do caso ser tramitado em segredo de justiça. Mas digamos que a pessoa quer fazer um boletim de ocorrência por uma situação que aconteceu. Ela também não precisa se dirigir a uma delegacia. Ela pode fazer esse boletim de ocorrência online? Existe a Secretaria de Segurança, inclusive de Alagoas, existe a modalidade de prestar queixa, boletim de ocorrência, queixa-crime virtual. Porque aí, como você falou, depois ele vai ser chamado para prestar algum depoimento, enfim. Às vezes você não quer ir lá para não criar, sei lá, uma possibilidade de ser descoberto, enfim. E aí você faz esse boletim de ocorrência online, eu acho que todo mundo tem acesso ao smartphone hoje, uma coisa... Faz esse boletim de ocorrência, aguarda ser chamado e vai lá prestar. Minha gente, a gente está falando sobre legítima defesa, você que está acompanhando. Eu estou falando, desculpa, viu, Débora? Mas é porque estou achando tão bonita a participação aqui no Instagram. E eu gostaria também, qualquer endereço, vamos abrir o telefone aqui para as pessoas ligarem e se comunicarem com a gente, acho que vai ser bom. Mas hoje nós estamos aqui no podcast Em Pauta. Esse podcast acontece todas as segundas-feiras, 20 horas, você é nosso convidado. E nós discutimos vários assuntos aqui, tá bom? Vários assuntos que a gente acha muito interessante, que a gente coloca em pauta, e só esse assunto está merecendo ser discutido, a gente quer que você compreenda o que é esse assunto, você entenda, enfim, a gente fica discutindo aqui, juntamos esse grupo de pessoas bacanas, tem dias que tem outras pessoas também, mas a base somos nós aqui, doutora Cleine, a Débora, Eita, Everton, quase esqueci o seu nome. O Everton. Tem também a doutora Stephanie, que não veio ainda. Faz ao vivo. A doutora Stephanie está dodói, um beijo para a doutora Stephanie, está em casa ouvindo a gente também. E você pode participar pelo Instagram, tá? Se você quiser, fala comigo no Instagram que eu estou te ouvindo, tá bom? Nós estamos falando sobre legítima defesa. Nós levantamos vários assuntos aqui que a gente está discutindo sobre, enfim. Essa questão de legítima defesa leva a tantos assuntos, né? E entre eles a violência, né? Que é o ponto. A questão da violência doméstica, interrompendo a fala. Fica à vontade. A Débora falou, se não existe um número, então existe a central de atendimento, que é o 180. Né? Sim, ela atende ao chamado, ela registra a denúncia e encaminha para a delegacia ou para o ponto de apoio mais próximo à residência da pessoa. Gente, eu vi uma coisa incrível no Instagram esses dias, eu fico até emocionada com essas coisas, porque como a gente estava falando que é o lar, né, o ambiente de paz, é onde você, é a sua casa, é a sua vida, é uma história na grande maioria das vezes, enfim, que você tem com aquela pessoa, então é difícil você fazer uma denúncia, não é fácil, né? E aí eu vi um caso no Instagram que eu achei muito bonito, que foi a delicadeza desse policial. Então a mulher ligou, e aí falava, delegacia de polícia e tal, ela falava, oi, estou precisando de uma pizza aqui em tal lugar. E aí eles falavam, por favor, me confirme o endereço. Aí ela falava, o endereço é esse, daqui a pouco está chegando aí. Se a senhora quiser deixar a porta aberta, pode deixar. Ou então a gente dá uma buzinada antes de avisar para a senhora abrir a porta. Só que o policial, por perceber aquela agonia, mesmo assim ela tentando passar uma calma, enfim, agir com normalidade, ele percebeu e continuou falando como se ela estivesse falando da pizzaria, entendeu? Até porque se tivesse no alto-falante, se ele estivesse escutando algumas coisas do tipo, então eu achei de uma delicadeza. E aí esse cara foi preso, né? Na hora, foi detido, né? Na hora eles chegaram lá, fizeram como o policial disse na ligação, ela conseguiu abrir lá de cima, e aí o policial até falava na hora que o agressor, ele estava sentado no sofá da sala e ele se assustou com aquilo, ele não teve nem reação,
porque realmente como eles agiram ali com cautela, né? Como eles foram sensíveis. E aí eu achei muito bonito, e me lembrei a gente conversando aqui agora. Inclusive, a denúncia ao 180, ela não precisa exatamente ser feita pela vítima, tá? Pode ser feita por vizinhos, pode ser feita por alguém que sabe do fato. Ela abrange, né, essas situações para que se torne mais fácil a defesa dessa criatura, né? E falando assim, eu já tive até acompanhamento, doutora, de uma mulher, né, que ela foi acompanhada. Nesse caso, ela foi, no caso, uma vizinha que eu ouvia, né, que ela era violentada com frequência, e a vizinha fez a denúncia, né, e de fato foi tudo assim. A mulher foi amparada nesse caso, né? Porque quando a gente se fala na questão do Disque 180, nós aqui no nosso sertão, nós não temos um centro de acompanhamento para a mulher. E a gente sabe que essa frequência de violência destinada à mulher é alta. Eu só conheço um centro aqui próximo, né, que eu não sei se realmente está aberto, depois eu vou até procurar saber, que é na cidade de Paulo Afonso, né, que tem um centro de referência da mulher. E é importante que as autoridades, até que estejam nos ouvindo, né, que busquem incentivos para a nossa região, para que isso de fato aconteça aqui também. Porque também já fiz acompanhamento de uma mulher que fez a denúncia contra o próprio marido. Ela também agiu em legítima defesa, né, porque ele queria agredir ela com uma faca. A gente não sabia se ela ia ser morta naquele momento. E ela empurrou uma porta sobre ele, né, e saiu correndo para a rua. E os vizinhos que fizeram a denúncia para os policiais, e ele veio a ser preso. Mas, olha assim, essa questão, aonde é que essa mulher ia ficar a partir daquele momento? Exatamente. Né? Então, tem que ter um centro de acompanhamento ali, destinado à mulher, e também a qualquer homem, a qualquer outro tipo de pessoa. Mas, como a doutora deixou bem claro aqui, né, a mulher tem todo esse histórico, né, porque é a mulher que é agredida mais. Eu estava aqui vendo aqui no Instagram, que tem a delegacia da mulher, né? Aí um rapaz falou aqui, que chega a ser constrangedor para o homem procurar uma delegacia da mulher. Era bom que tivesse para o homem, né? Era bom que tivesse para o homem. Mas também existe a delegacia normal. O que acontece? Se ele se sentir intimidado por procurar a delegacia da mulher, ele pode ir para a delegacia comum. Doutora Cleine, a Débora puxou um assunto sobre a questão policial. E, assim, a ação policial em si, imagine, a sociedade sofre várias ameaças e o policial é quem tem que nos defender. E nesse caso do policial, eu fiquei pensando, porque às vezes a gente ouve muito que o policial ele está num processo sobre, de repente ele matou aquela outra pessoa porque tinha que defender mesmo, e ele ainda sofre processos por isso. Isso aí é legítima defesa? Mas no caso, a legítima defesa, ela é uma tipicidade da excludente de ilicitude, como eu acabei de falar. E no caso das pessoas que trabalham para a segurança pública, eles têm uma tipicidade própria, que é estrito cumprimento do dever legal. Porque ele está defendendo. É como se fosse uma verdade. A gente está caracterizando a legítima defesa para os cidadãos comuns. E o policial, ele se enquadra no estrito cumprimento do dever legal. É como se fosse uma tipicidade específica do Código para tratar somente da legítima defesa para esses profissionais. Agora, também tem alguns casos, né, que a gente vê, existem pessoas e pessoas no mundo, independente do carro que você carrega, tem pessoas e pessoas, né? Tem alguns casos que você vê também que esse quadro de pessoas policiais utiliza dessa vertente para dizer que agiu em legítima defesa, quando na verdade foi uma ação completamente já tramada, digamos assim, né? Eu queria falar um negócio sobre isso aí, que eu ia falar, desculpa, mas foi o que me chamou a atenção na coisa. Podcast é Mas isso. só É um bate-papo, né? É um bate-papo. Veja só, eu questionei, vou questionar agora uma coisa interessante. Veja uma situação. Houve um assalto, o cara assaltou, a mulher tinha força, brigou com o assaltante, conseguiu imobilizar o cidadão, e ele ficou lá no chão estirado. Vamos lá, ela botou o pé em cima dele e ele não conseguiu mais, certo? Ela faz exato. Vamos lá. A mulher, vamos nessa pegada aí, tá? Então ele já estava imobilizado, mas ela não ficou contente e ficou batendo no cidadão até
sabe? Isso não é um excesso, isso é legítima defesa, assim, com esse excesso todinho, precisa bater tanto assim, já é tortura ou não é? O que acontece? A legítima defesa, ela tem os pilares, né? Para caracterizar a legítima defesa, tem que ser uma injusta agressão, tem que ser uma agressão atual ou iminente e tem que ter o uso moderado da força. Então, o que acontece? Ela pode ser enquadrada na legítima defesa, porém, o excesso que ela cometeu vai ser punível de acordo com o que gerou a ilicitura. É porque a gente, de vez em quando, vem acompanhando os grupos, né? A gente acompanha os grupos aí, WhatsApp, então, e a gente, eu me pego vendo cada coisa. Enfim, eu sei que o cara cometeu um erro e tal, mas aí o pessoal perde assim o sentido e sabe? Agressividade, é muito agressivo, chega até a matar, sei lá. Eu não estou julgando ninguém, eu estou dizendo que nós estamos falando de legítima defesa, até o que limite é isso. Até que ponto é legítima defesa? Deixa eu explicar assim, um caso prático para ser didático, compreensível, né? O que acontece? Ela foi lá, agiu em legítima defesa, imobilizou a criatura, né? O assaltante. Isso. Então, até aí ela estava em legítima defesa. Ela começou a bater e espancou ele. Então foi o limite, entendi. Ela cometeu o excesso. Ela virou agressora. Exatamente. Mas aí ela não vai responder por um crime de lesão corporal culposa. Ela pode responder por um crime de lesão corporal na forma tentada, na forma, aliás, culposa não, desculpa, dolosa, né, que é com intenção. Ela vai responder pela culposa ou pela tentada, que reduz drasticamente a pena. Ela vai ser punida pelo excesso que ela cometeu, porque se ela não estivesse praticando a legítima defesa, ela poderia responder uma lesão corporal dolosa ou até uma tentativa de homicídio. Entendeu? Então, pronto, já passou do limite. Exatamente. Eu acho que o limite é esse. O limite é esse, é você parar de correr perigo. Exatamente. Se você conseguiu parar de correr perigo, acabou. Você não está mais correndo perigo. Agora você não precisa revidar. Tornar-se o agressor. Você torna-se o agressor, não é aquela questão de cada caso um caso. Torna-se o agressor automaticamente, até o ponto da legítima defesa, ela usará a legítima defesa em seu benefício, porém os excessos ela responderá. É assim, gente, a sociedade ela está muito doente mentalmente, gente. Muito doente. Então, assim, chega um tempo, sei lá, em alguma situação em que o policial, ele também não aguenta aquela pressão, sabe? E ele desfere essa questão, ele se torna-se agressor. Eu estava acompanhando também, que eu, assim, gente, eu sou louco do YouTube também, sabe? Eu vou fazer análise, sabe? Essa questão. E eu vi também que numa cidade, não sei se foi São Paulo. Inclusive acompanhem a gente, né? A gente também está lá no YouTube, a Rádio Milênio também está no YouTube, Rádio Milênio 90,7 FM 90,7, e nós estamos colocando os podcasts lá full, direto, sem interrupção, direto lá no YouTube para vocês. Então você que não conseguiu ver ao vivo ou quer mandar para um amigo, tá assistindo a gente ao vivo, quer que esse amigo também veja um pouco do nosso bate-papo, vai lá no YouTube, segue o YouTube da Rádio Milênio, e aí você vai ficar por dentro de todos os nossos podcasts do Em Pauta. Voltando, Everton, desculpa, tá? Obrigada, Débora, você foi ótima. E assim, eu estava acompanhando lá pelo YouTube, né, uma reportagem em que diz o seguinte: teve um grupo de policiais que matou, na verdade, né, um assaltante, e lá nesse estado a ação policial deve ser gravada, e de fato foi constatado em que houve essa questão, né, de extrapolar essa defesa, porque eles não deixaram que aquele assaltante ele se defendesse, eles mataram aquela pessoa, né, naquele momento, e teve essa questão, passou de defesa para agressão e morte, né? Então vem-se o que eu vejo enquanto profissional, assistente social, eu vejo que as pessoas elas estão muito doentes. E os policiais, por sofrerem pressões também, eles são pessoas, a gente tem que entender isso. Né? E eu fico assim triste porque eu vejo que quando o policial ele comete um erro, ele é massacrado pela sociedade. Mas ninguém vê assim, olha como o Flávia colocou aqui anteriormente, o policial ele defende a sociedade. Eles estão ali, eles sofrem pressão, sabe? Então são casos de acaso que a gente tem que ser realmente analisados,
essa Eu questão. estou amando, né? Eu pensei que a gente ia conversar menos, porque só faltam 2 minutos para a gente acabar o nosso podcast. Mas antes de acabar o podcast, e eu quero perguntar uma coisa, gente. Eu quero colocar um caso aqui, que eu não vou deixar de colocar esse caso, tá? Veja só, 2 amigos estão bebendo no bar. Eu tenho que colocar isso porque eu vejo com tanta frequência. E aí um agride o outro. Beleza? Beleza. O que foi agredido sai, porque não teve condições de revidar fisicamente, e foi buscar uma arma no carro. Isso é legítima defesa? Repete, só para mim Vamos lá. analisar. 2 amigos estão na mesa do bar bebendo, beleza? E aí, de repente, depois de algum tempo, os 2 brigam. Aí um bateu desse aqui, só que o que foi a O outro vítima acho que não apanhou conseguiu revidar a altura. Foi no carro, pegou a arma, depois, né? E voltou para o bar para... Ah, sim, ó. Isso é legítima defesa? Segundo a legislação, essa é a legítima defesa recíproca, em que você está revidando uma agressão que aconteceu, atual ou iminente. A legislação ampara como legítima defesa recíproca. Porém, no caso concreto, a situação tem que ser analisada no fato em si. O que acontece? O cidadão apanhou, ele saiu e ele foi no carro e voltou armado, né? Mas aí o que acontece? Eu estou com uma arma e eu fui, né, me munir de um objeto que a outra pessoa, embora ela tenha me agredido, ela não tem. Então, assim, é uma situação bem complexa. Na maioria dos casos, eles respondem por homicídio. E aí há uma redução da pena, pela questão do que a gente estava explicando do cometimento do excesso. Mas então não é legítima defesa. Porque ele já saiu daquele Ele momento, saiu do ele ambiente, pensou, ele respirou. a pessoa Exatamente. Já não é, já Porque não legítima é defesa, legítima entendo defesa. eu. É O isso cara que tá tiver vendo, esmurrando né? na sua Isso, cabeça, você não tem como sair dali. E aí você isso. vai e consegue dar um mata-leão e apaga o cara. Aí é uma situação, você já Mas está você saiu do agora. local. Terminou a E briga. buscar. Terminou a briga. Não tem mais ninguém tocando em ninguém. Você tem a opção de sair dali e ir para sua casa. E você escolhe sair dali, Voltar pegar pra uma casa. arma, respirar e voltar para matá-lo. Como isso pode ser classificado como legítima defesa se você não está no momento Como eu tô na dizendo, de fato? Não é. A legislação em si protegeria Porque a ele. advogada, ela consegue. Ela consegue. Pode, venha pra cá que eu consigo ajeitar você de toda forma. E a gente fica, não. A questão é o seguinte, existe a possibilidade de levantar uma tese de legítima defesa? Existe. É a legítima defesa recíproca. A gente, como eu falei para vocês, a gente tem 7 modalidades, incluindo a da propriedade. A gente tem 7 modalidades de legítima defesa. A legítima defesa recíproca é a terceira modalidade, em que se enquadra na situação de que, por exemplo, eu não estou com perigo atual, eu estou em iminente perigo. O que acontece? Essa pessoa... Tá no ar. O que acontece? Se fosse para levantar uma tese de legítima defesa pela legislação, caberia, sim, legítima defesa recíproca. Porém, como eu acabei de falar, na situação, no caso concreto, do que a gente está acostumado no judiciário, ele responderia. Por quê? Pela situação da Débora. E aí, o que acontece? A depender da forma, né, da forma com que ele cometeu, da forma, se a pessoa estava oferecendo um perigo ou não, entendeu? Você está dizendo assim, que existe uma forma de recorrer favoravelmente a um crime que certamente ele irá pagar. Pelo nosso tribunal, a gente veja que, porque assim, o que eu digo? Eu posso falar o seguinte, pode ser colocado uma situação de legítima defesa. Aí o pessoal vai dizer, a gente tem inúmeros casos em que a pessoa foi condenada. Tem pessoas também que tem foram casos e casos, né? Tem Aí é a casos e casos. situação do caso. O advogado, ele pode levantar uma tese de legítima defesa? Sim, pode. Entendi. Porque é o que a gente acabou de dizer. Na modalidade legítima defesa recíproca. A lei, ela protege, ela abrange essa situação. Porém, no caso concreto, na realidade dos fatos, no que a gente está acostumado, essa pessoa vai responder. Entendi. Quem é que vai decidir? O tribunal do júri. Sim. Porque nesse caso ele vai ser acusado de homicídio doloso.
Ou seja, que há a intenção de matar. E aí Perfeito. o tribunal do júri, que nesse caso aí não vai ser nenhum juiz, o tribunal do júri, que o Everton disse pra gente quando entrou que participou, o tribunal do júri é que vai votar para saber se essa pessoa será absolvida ou não, de acordo com o caso concreto. Bom, eu sei que vocês têm muito mais coisas para falar, mas no momento o nosso podcast está chegando ao fim. Muito obrigada a todos vocês que estiveram em sintonia na FM 90,7. Obrigada pela companhia também no Instagram. Quem nos ouviu pelo Rádiosnet também, um abraço grande. Na segunda-feira próxima, 20 horas, estaremos aqui, tá bom? Um abraço a todos. Um beijo da Cleine. Dê tchau, Cleine, pra gente. Obrigada por hoje, tá? Minha gente, muito obrigado por ficar ligadinho aí, por escutar a gente, pela paciência, pelo companheirismo. Um beijo e até a próxima segunda. Tchau, tchau, Everton. Muito obrigada por estar conosco hoje. Eu confesso, na verdade, que esse tema legítima defesa veio assim, sabe, muito pra mim. Ao vivo. Ao vivo acontece tudo, viu, doutora? Desculpa. E assim, foi de fato assim, muito bom estar aqui, me estreando, na verdade, também, né, que eu falo que é o primeiro encontro, mas assim, foi bem legal esse assunto, né, legítima defesa, que vem os próximos, e que vocês fiquem ligadinhos aí, né, toda segunda-feira às 20 horas na Rádio Milênio, aqui, e assim, muito bom. Que bom. Doutora Débora, brigadão, tá? Gente, obrigada, boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E como já foi dito, estejam com a gente, participem. Esse programa é feito, esse podcast é feito para vocês, tá? Toda segunda-feira às 8 horas estaremos aqui. Um beijo, boa noite a todos. Gente, brigadão. Só agradecer ao Jussandro, que é o nosso aqui, operador de áudio, é tudo, viu, gente? Eu, na semana passada, esqueci de agradecer ao Jussandro, mas o Jussandro é show. Valeu, brigadão, gente. Tchau, tchau.